Olá, meu nome é Amaury Turíbio, eu faço parte do grupo de trabalhadores do Núcleo de Estudos Amor e Paz. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o curso básico da doutrina espírita, que é ministrado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. É o módulo 2, básico 2. Nós vamos falar a respeito da sétima aula. Sétima aula é Lei de Destruição. Desse livro que nós adotamos, que é uma edição mais antiga, é a sétima aula desse livro. Porém, é a oitava aula na edição mais recente da Federação. É, essa apostila, ou livro, ele pode ser baixado em PDF, está disponível na internet, para os que se interessarem. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, Livro dos Espíritos. Isso tudo que nós vamos falar, na verdade, é um resumo do que está aqui, das questões 728 a 765. Então nós vamos começar falando sobre destruição necessária e destruição abusiva. A lei de destruição, ela é uma lei da natureza. Nós sabemos que o mundo está sempre em constante transformação, que tem por objetivo sempre a renovação e a evolução de todos os seres vivos. Quando a gente pensa na palavra destruição, a gente logo associa com aniquilamento, né? Com tudo detonado. Mas na verdade é preciso a gente entender isso no sentido mais amplo da palavra, entendê-la como uma transformação, como uma renovação, tanto física como moral. Destruição, renascimento e regeneração, na verdade faz parte de um ciclo biológico da vida, que visa sempre o aperfeiçoamento dos seres vivos. Destruição, renascimento e regeneração. Esse ciclo é ininterrupto. Ele compõe a manifestação de um todo indestrutível, que é o princípio inteligente. O que destrói, o que a gente vê que destrói, é a parte material, que é o invólucro, que serve de trabalho para o espírito. Esse invólucro se destrói para renovar-se mais adiante em outras existências, de uma forma mais aperfeiçoada e adequada a essa nova realidade espiritual. A gente já verificou que nós temos vários mundos a percorrer, né? De acordo com a evolução espiritual de cada um. E esse invólucro, esse corpo material, ele se desenvolve de acordo com cada habitat, com cada região, para que a nossa parte espiritual possa desempenhar melhor o seu trabalho. Nós sabemos que mesmo que se destrua a matéria numa primeira instância, né? A essência espiritual, essa permanece. E ela vai se aperfeiçoando a cada encarnação. Vai se aperfeiçoando em cada corpo. O objetivo da lei de destruição é promover esses ajustes necessários para que tudo se renove, tudo em harmonia e em equilíbrio com as leis da natureza. Uma visão mais restrita que nós homens temos, pode realmente parecer que isso é uma destruição, mas tudo se encaminha de forma harmônica pela lei do progresso. Os seres vivos, eles destroem-se entre si para se nutrirem, para obedecerem um equilíbrio natural decorrente da lei de conservação e da destruição conjugadas. Então a gente tem na natureza, observando a natureza, os seres vivos se destroem entre si. Quer dizer, nós, a humanidade, por exemplo, é permitido se alimentar dos animais inferiores. E assim, consequentemente, sucessivamente, os animais inferiores por outros mais inferiores. Isso sempre pensando na lei da conservação e da destruição conjugada. Essa destruição, enquanto transformação, ela é imprescindível para a regeneração. Agora, a natureza dispõe de meios de preservação e conservação para que tudo isso ocorra de forma adequada no tempo certo. Quando isso não acontece, aí ocorre o desequilíbrio. E aí sim, essa destruição deixa de ser renovação e passa a ser aniquilamento. Basta a gente observar a natureza, o que está acontecendo ultimamente. A partir do momento que tem um desequilíbrio,
essa destruição deixa de ser saudável, né? Passa a ser aniquilamento. No tocante à vida humana, o homem, através do instinto de conservação, ele sempre repele a ideia da morte, né? E ele luta pelo prolongamento da vida, através da lei da conservação. Isso cabe a nós aproveitarmos ou não as oportunidades que nos são oferecidas aqui no planeta Terra, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir moralmente. Nos mundos mais evoluídos, onde a matéria é mais depurada, as leis morais são adequadas aos seus habitantes. E a lei de destruição, ela também é mais branda, proporciona um desenvolvimento intelectual e moral a esses seres que lá habitam. Em todo o universo, a destruição ela tem os seus limites. O abuso, a destruição desnecessária é que é uma violação da lei de Deus. E aí que são acionados os mecanismos de ajustes que vêm da lei da ação e reação. A gente já tem estudado isso em outras oportunidades, da lei da ação e reação. Que através da lei da ação e reação é que a gente acaba chegando no equilíbrio. O oposto, né, quando você passa a idolatrar os animais, passa a ter um excesso de idolatria aos animais ou às próprias plantas, isso leva a um fanatismo e uma superstição. Basta a gente observar os povos da Índia, em outros lugares aí, onde o pessoal às vezes passa fome, mas não mata uma vaca para se alimentar. Idem com árvores, com qualquer outro tipo de idolatria desnecessária, né? Que leva ao fanatismo. O homem, ele tem o direito de destruir os seres inferiores da criação, como os animais e as plantas, para sua alimentação e para defesa. Quando o abuso desses direitos por interesses econômicos, por poder ou crueldade é prejudicial, né? Quando o abuso acaba levando ao excesso, ele sempre responderá por isso. Mais uma vez, a lei da ação e reação nesse caso vai acontecer. Exagerou, vai ter uma punição, vai ter não é uma punição, vai ter uma forma de chamar a sua atenção, né? Uma forma de chamar a sua atenção. Falando de flagelos destruidores. Os flagelos, eles podem ser naturais, como os terremotos, furacões, vulcões, que são provocados ou os que são provocados pelo abuso do uso que a humanidade faz do meio ambiente. Aí a primeira coisa que a gente se liga são nas inundações, que normalmente são provocadas por aquecimento global, por você estar invadindo área que não era para invadir, como nas praias, nos oceanos, invadindo beira de rio. E uma hora a natureza cobra isso. Esses flagelos são terríveis no momento que a gente observa, né? Porque provocam destruição. Mas, na verdade, são transtornos inevitáveis nesse processo geral de evolução do planeta. A gente percebe que a sabedoria divina ela é perfeita, ela acelera essa transformação para promover o equilíbrio perdido. Essa destruição também tem seu valor moral, né? Toda vez que a gente observa esses flagelos que têm acontecido nas diversas partes do mundo, tem o lado positivo, porque ele acaba promovendo a solidariedade, promove a caridade e a ajuda recíproca, né? Entre os irmãos da família universal. E um outro ponto interessante que também esses flagelos acabam provocando é que eles estimulam a inteligência. A inteligência levando com que os homens procurem soluções para poder abrandar esses flagelos. Aí a gente tem exemplo, por exemplo, como a utilização de combustível verde, né? O etanol e outros tantos que apareceram por aí para os carros, que é para poder aliviar a poluição. A irrigação em áreas estéreis, como desertos, possibilitando a agricultura, né?
e outras tantas demonstrações que a gente conhece por aí. E isso também mostra paciência e resignação perante a vontade de Deus. A imprudência e a ignorância do homem, quando levam ao desmatamento, à poluição ambiental, à fome e até à guerra. A guerra, ela é uma destruição completamente desnecessária, né? E ela revela, na verdade, a predominância dos instintos. A gente percebe aí na história da humanidade os diversos períodos de guerra que tivemos. Ela causa a morte do corpo físico, mas ela revela o direito do mais forte, né? Esse tipo de reação, esse tipo de ação da guerra, ela nada mais é do que mostrar a primitividade, né? Ele é típico de povos primitivos. Quando a humanidade atingiu um patamar evolutivo, né? Um patamar mais elevado, essas guerras serão completamente desnecessárias, a menos que elas sejam para fundamentar liberdade e evolução, né? Porque aí elas são consideradas um mal necessário. Agora, todo aquele que incentiva a guerra por interesses pessoais, movido por egoísmo, ambição, por política, seja lá o que for, ele será considerado culpado. Será considerado culpado pela lei universal e ele precisará de muitas existências para poder expiar tudo que ele foi responsável, tudo que ele fez acontecer nessa guerra. Por exemplo, assassínio. O assassino sempre é um grave crime, né, perante as leis de Deus. É abuso, na verdade, da lei da destruição do ponto de vista espiritual, porque ele interrompe uma missão. Ele termina com uma jornada evolutiva que poderia ser promissora. A intensidade da reação depende da intenção, né? Se for legítima defesa, por exemplo, ela pode ter um peso menor. Em contrapartida, mesmo em legítima defesa, ele matou o opositor ou não? Ele matou o agressor ou não? Se ele matou, tem um peso. Se ele conseguiu só se defender, mas matou, mas foi para defesa, não tinha outro tipo de saída, tem um outro peso. A causa do desequilíbrio emocional, né, que te levou a fazer uma barbaridade dessas, tudo é levado em conta, e cada caso é um caso. No caso de assassinatos ocorridos durante a guerra, o homem só não é culpado se ele for constrangido por força. Quer dizer, se ele estiver exercendo o seu cargo, o seu posto, e ele for obrigado a combater, a ir para o fronte, isso tem um peso. Agora, se ele também for combater, mas isso tiver um pouco de crueldade, ele também vai ser culpado pelos atos que fizer. Então, tudo é levado em conta, né? Tudo tem um peso, na verdade. E cada caso é um caso. O desenvolvimento intelectual, ele nem sempre acompanha o desenvolvimento moral. A gente já viu isso também, a gente tem visto constantemente, quanto mais a gente estuda. Mas a gente deve sempre respeitar o direito de opinião divergente da nossa, o direito do outro de ter opinião divergente da nossa. Quantas vezes a gente percebe que por uma opinião oposta ao que a gente acha que é certo e correto, ocorrem muitas brigas, ocorrem guerras, chegando até assassinatos, né? E é isso que a gente tem que colocar sempre na cabeça, que a maior dádiva que Deus concede ao homem é o direito de viver, e ninguém tem o direito de interromper isso. Falando um pouco de crueldade, esse daí é mais um abuso da lei de destruição, né? Que é você sentir prazer pelo sofrimento do outro. Isso só revela também uma certa falta de senso moral. Os primitivos, eles sempre têm mais possibilidades de serem cruéis, porque eles vivem mais por instinto, né?
A partir do momento que a gente começa a desenvolver mais a razão e para poder equilibrar, para poder deixar o instinto mais de lado, a gente já não tem mais desculpa, né, para essas crueldades. Quando nós olhamos para uma sociedade mais organizada, um pouco mais evoluída moralmente, essa crueldade ela meio que desaparece. Ela pode aparecer muitas vezes incentivada por espíritos inferiores, por espíritos perversos, que renascem nesse meio com oportunidade de evoluírem moralmente, de evoluírem mais rápido, né? Esses espíritos inferiores, eles vêm reencarnar numa sociedade um pouco mais organizada, um pouco mais desenvolvida, para poderem também se desenvolver mais rapidamente. Mas aí o que acontece? Eles reencarnando nesse meio mais evoluído, eles acabam deixando aquela natureza inferior, aquele instinto que já está enraizado nele, muitas vezes se sobrepor. E aí que acontecem as barbaridades que a gente vê aí, né? Esses homens de índole cruel, eles vão renascer muitas vezes, né? Em outros corpos, em outros invólucros, adaptados às suas necessidades evolutivas. É aí que a gente acaba percebendo quando aparecem pessoas, às vezes, com falta de algum membro, ou com dificuldade, por exemplo, de raciocínio, né? A pessoa que tem alguma deficiência mental, quando a gente vai analisar e entender o porquê, na verdade ele vem com algumas limitações nessa nova encarnação, justamente para não deixar fluir aquele instinto que ele tem, né? Aquela crueldade que ele tem guardada dentro de si. Então ele vem meio que aprisionado, uma encarnação inteira, para poder ter possibilidade de evoluir moralmente. Falar um pouquinho de pena de morte. A pena de morte, ela nada mais é do que um assassinato legalizado, né? Legalizado pela sociedade. A gente percebe que na história da humanidade, a gente viu temos vários exemplos, né, de personagens que foram vítimas de pena de morte: Sócrates, Joana d'Arc e o próprio Jesus. A gente observa que à medida que a sociedade vai evoluindo, apesar de a gente ainda não ter as leis desejáveis e adequadas, mas a gente pode ver que já existe um certo progresso moral ao restringir essa pena de morte a alguns povos, e mesmo assim limitando essa aplicação, né? Em algumas situações extremas. Então a gente não pode esquecer que pela lei de conservação, todo homem tem o direito de preservar a própria vida, sem que seja necessário matar o próximo. Isso é muito importante. Nós não podemos jamais frustrar a oportunidade da renovação e do arrependimento de quem quer que seja. Todo mundo terá a oportunidade de corrigir seus erros. Mesmo o mais cruel dos assassinos, ele terá a oportunidade dele de se redimir, de se arrepender e de evoluir moralmente. Nem que isso leve várias encarnações. A gente não pode esquecer também que ao destruir o corpo físico de um malfeitor, né, no caso de uma pena de morte, você vai destruir, matar o assassino, por exemplo, que um estuprador que fez uma barbaridade qualquer. A partir do momento que você mata, você elimina o corpo dele, o espírito dele está liberto e ele está livre para se unir a espíritos afins e aí continuar fazendo barbaridades, porque aí não tem quem segura. Enquanto ele está no corpo físico, a gente ainda consegue, de uma forma ou de outra, através das leis, através da educação, tentar refinar um pouco essa pessoa e dando oportunidade para ela. A partir do momento que você elimina esse corpo físico, que ele consegue estar liberto como espírito, aí o que acontece é realmente ele se unir aos afins e continuar fazendo barbaridades, até que chegue o momento adequado
em que ele possa se perdoar, né? A gente não pode esquecer que todos nós respondemos por nossos atos perante a Deus, mais dia menos dia. Ninguém jamais fica impune perante a justiça divina. Os crimes cometidos, eles são resgatados de qualquer forma. E esses espíritos infratores vão ter oportunidade um dia de assimilar as leis de Deus. Todos nós estamos em evolução incessante, né? Não para. Estamos submetidos constantemente a renovações gradativas a cada encarnação. A gente nunca volta para trás, a gente está sempre caminhando um degrauzinho, Erramos, voltamos para o ponto que a gente estava e continuamos novamente, e vamos indo. À medida que o espírito se esclarece, ele vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto. E aí sim ele acaba repudiando os excessos. Daí a importância da gente estar sempre estudando, procurando estar sempre prestando atenção no que acontece ao nosso redor, procurando extrair as melhores experiências, mesmo que elas sejam negativas, procurar sempre extrair o que tem de melhor para que a gente possa nos aperfeiçoar. Muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no privado. Até mais.